Léo Saldanha, da Escola de Negócios da Fotografia, e eu tive contato com uma matéria falando do trabalho do Andy Warhol, e eu sempre gosto de pesquisar e me aprofundar na relação entre marketing e arte. E embora muitas pessoas torçam o nariz para isso, né, eh, que não tem relação, coisa e tal, me parece que dos grandes nomes sempre a gente vai ver uma relação direta entre as partes, entre o artista e a relação dele com negócios. Estou aqui na página da Taschen, editora reconhecida mundialmente, né, pelos seus livros de arte, com o livro do Andy Warhol, Polaroids, 58 a 1987. É um livro caro, premium, de capa dura, 408 páginas, que traz o trabalho dele com Polaroids de 1958 até 1987. E tem um material aqui para mostrar para vocês, e eu acho fascinante a ideia do marketing trabalhando junto com a parte da, da, do marketing e da arte, né, combinados. E o melhor exemplo para começar uma série para falar disso, eu vou pesquisar outros fotógrafos e artistas. Andy Warhol não dá para ser considerado um fotógrafo. Aliás, é o típico gênio multimídia, multicompetência. Ele trabalhava com filmes, com outras coisas, fazia arte com um pouco de tudo. Usava materiais do consumo de massa, né, da sociedade de consumo, e revolucionou, junto com o Roy Lichtenstein, né, que tem esse nome difícil de falar, criando uma arte pop, e que, ali dos anos 60 para frente, realmente criou uma nova forma de fazer arte. Tem frases famosas que, inclusive, ele falava de fotografia, mas uma das frases dele, que ficou reconhecida, dos 15 minutos de fama, que todo mundo teria seu momento. Ele é visionário, né? Porque com a internet, as pessoas estão tendo muito mais do que 15 minutos de fama, né? Se for pegar aí. Mas, enfim, ele fala aquela fama grandiosa, né? De repente, realmente, todos têm essa chance agora de aparecer, viralizar e conseguir seu espaço. Eu fico imaginando ele naquele tempo, antes da época da internet, o quanto ele foi também criticado por outros artistas por fazer o trabalho dele, mas ele se relacionava muito bem com artistas e com celebridades. E isso é um marketing interessante também, né? Buscar o público que tem poder, que tem influência numa época em que nem tinha o digital e criar para essas pessoas. E ele bate com a frase que o Seth Godin fala de produto, não encontrar clientes para os seus produtos, mas criar produtos para os seus clientes. Ele se relacionava muito bem com os famosos e criava para eles, usando eles como arte, inclusive. E aí acabava vendendo para essas pessoas em valores altíssimos. E, enfim, a valorização do produto no trabalho dele era crucial, que tem um cerne aí do marketing, né? Sem produto não tem marketing. E o Polaroid foi uma das coisas que ele mais investiu. A relação dele com a Polaroid, inclusive, chegou a ponto dele ser meio que um consultor, um dos embaixadores ali para o Edwin Land, num tempo em que a Polaroid era o que hoje seria o Instagram. E ele personalizava essas fotos, transformava elas em arte e chegou a virar livro. Teve exposição, venderam-se agora, leiloadas, fotos dele, está aqui o livro, né? Esse livro das Polaroids, fotos dele que foram leiloadas e por milhares de dólares, né? Então, realmente um artista que marcou seu tempo. Tem muita foto bacana do que ele fez com Polaroid, que ele criou com artistas, com celebridades, com pessoas dos mais variados, e ele usava as marcas, né, lata de sopa, do Campbell, que ficou famoso, a própria, os ícones, ele fazia aquele estilo pop art que virou até depois um filtro reproduzido até exaustão por aplicativos, por efeitos de internet, né, pelo Photoshop, as pessoas fazendo, e usava esses ícones como marcas, não tinha problema com as marcas, usava o que era pop. E aí até a coisa do pop art tem a ver com isso. Celebridades se relacionavam com essas pessoas e os influenciadores, as pessoas daquela época, as grandes, não tinha influenciador como tem hoje, né, da internet, mas tinha os semideuses, que eram o Mick Jagger, Sylvester Stallone, ele se misturava com os músicos, com os cineastas, Pelé, né? Então, é fascinante ver a relação dele, a visão dele. O Andy Warhol ficou muito rico e tinha uma visão de negócios muito clara. Negócio para ele era arte. E eu acredito que tem algo aí muito para a gente olhar e observar, né, nessa visão dele.
Aí eu encontrei um conteúdo aqui que eu vou colocar o link para esse material de um executivo que trabalha com esse mercado de marketing, e ele colocou um post que já tem um tempo, de 2016, 10 lições de marketing que ele entendeu, que ele aprendeu com o Andy Warhol. E ele falou que ele não era só um grande artista, era um grande homem de negócios. E ele conta da vez que ele, em 1985, esteve no estúdio, o famoso estúdio Factory, The Factory, do Andy Warhol, em Nova York, e falando, ele lá em uma região nobre, ali, Midtown, né, uma região boa de Manhattan, e estava lá com as obras no entorno e olhando tudo, e o Andy sentou perto dele, e eles começaram a ter uma conversa. E o Andy perguntou para ele o que ele estava fazendo, por que ele morava em Pittsburgh. Ele estava lá visitando, né? E ele falou que trabalhava com marketing, e ele tinha 26 anos naquele tempo, trabalhando como diretor de marketing de uma pequena empresa, e que ele estava trabalhando uma tecnologia pioneira. E aí o Andy falou para ele, o Warren falou, você devia mudar para Nova York. Aqui tem muitos trabalhos de marketing. E, enfim, a partir disso, enfim, ele tinha uma relação ali por conta de conhecer uma pessoa próxima, né, do Andy Warhol, mas ele acabou se aproximando e começou a passar um tempo ali junto com o artista e reconheceu nele várias coisas de marketing, como especialista de marketing, que era esse senhor aqui, o John Fries, ele fala justamente do que ele enxergou de lições de marketing claras nesse grande artista. Eu achei fascinante. Vou fazer aqui só um resumo, vou deixar o link, dá para traduzir, quem quiser depois ativa lá a tradução, tem no Google, tem várias formas de traduzir, mas ele fala dos 10 motivos. Primeiro, criar a sua mudança radical. Inclusive, Andy Warhol, ele influenciou a Polaroid justamente por criar uma série artística e usar a Polaroid como uma coisa que ninguém tinha pensado antes, né? De um jeito fascinante. E eram obras únicas também. E ele fala disso, que essa mudança radical que o Andy proporcionou na arte, ele criou com movimentos que se ligaram com outros meios, com música, com cinema, usando a fotografia, e ele soube trabalhar isso. Ele criou uma mudança radical de trazer o que era pop e o que era de consumo de massa para a arte, e transformar isso junto com o Roy Lichtenstein para usando dos quadrinhos, né, no caso do Lichtenstein, mas ele usando todos aqueles elementos de marcas, da Coca-Cola, de latas, de coisas de celebridades que são produtos também, né, dessa sociedade de consumo que hoje está mais forte do que nunca. Ele, no fim, foi visionário e puxou isso. E não era só a única atividade dele, ele fazia um pouco de tudo. Inclusive, nesse ponto, a mudança radical que o Fries comenta aqui é que ele se ligava com as múltiplas competências, e não mais do que multimídia, além do cinema, a fotografia, a arte em si, usando tudo isso de um jeito único, realmente música, né, influenciando bandas importantes, ajudando a criar coisas fabulosas, assim, com influência direta de arte, ajudando a criar revistas e fazendo coisas no mundo da moda e outras áreas. Então, ele se envolvia com uma série de outros projetos e estilos que ele poderia se beneficiar e aparecer e criar com isso, sem buscar a opinião de outras pessoas, e seguindo muito o instinto, e aí ele conseguia resultado nisso, por ser muito criativo e curioso. Criou o segundo ponto, criou uma marca única e viveu essa marca, né? Então ele colaborava com os artistas, com as celebridades, com outras pessoas, e ele criava uma forma de fazer arte, mas com a marca dele muito forte. Ele nunca deixou a marca dele de lado. Eu vou trazer um ponto final aqui, que é fabuloso, que dura 1 minuto e explica a visão que eu acho que é o melhor ponto de marketing do Andy em relação à visão dele de criar produtos para os clientes, se aproximar das pessoas, entender o que elas queriam e daí desenvolver para elas. E ele não se limitava só ao espaço dele, ele ia para outros espaços, ia para fábricas e acabava trabalhando para outras marcas, como a própria Polaroid e na cena underground de Nova York, né? Então ele tinha essa relação, mas a marca dele sempre estava
a identidade dele, aquilo que ele acreditava aparecia. Eh, Aqui ele fala de criar extensões de marca inteligentes. Então ele se relacionou com várias outras empresas e buscou formas de estender a marca dele. Então, o tal do marketing lateral, né, com revistas, criando catálogos, livros, e ele ia estendendo essa arte e o trabalho, a marca dele aparecendo de outras formas, não só com a arte que ele criava, mas com pequenos projetos que acabavam se ligando a isso de uma forma ou de outra. E isso ajudou ele a, enfim, aparecer como uma marca em destaque, porque ele estava ligado com um pouco de tudo, inclusive até com televisão, criando programa para TV, fez muitos projetos e sempre ligava a arte nisso. Então ele fazia essas extensões de marca nesses projetos, levando de uma forma diferente. Relacionamento é o quarto ponto. Ele se relacionava com as pessoas ricas, famosas, mas também do mundo da arte, do underground. Ele buscava isso, de se conectar e fazer exposições. Exposição é trazer a pessoa para perto, fazer ali um encontro social, e nessas horas rolam negócios, rolam conversas, ele se apresenta. Então, ele se posicionava muito claramente como uma pessoa social e usando o relacionamento para justamente gerar valor, conseguir fazer vendas, e se relacionar com modelos, estrelas do cinema, do rock, os próprios artistas, Basquiat, por exemplo, e outros, né? Ele tinha uma relação e é claro, ele fazendo isso e como ele usava o Polaroid, é meio que o que hoje um influenciador que se relaciona com pessoas famosas faz com o Instagram. Vou lá, conheço a celebridade e posto no meu Instagram. Ele não, ele fazia Polaroid e isso virava arte para ele também depois, ele acabava usando. Então, realmente ele foi visionário nesse sentido de fazer as Polaroids crescerem e se tornarem outros produtos. Ele estendia o produto, fazia o produto se tornar maior na fábrica dele, no The Factory, né? Então ele pegava e usava as Polaroids para criar essa arte. Ele pensava diferente, então ele tinha esse olhar de olhar para as coisas e pensar, por exemplo, a Polaroid tem ali o tamanho limitado, mas não, vou fazer algo diferente, vou criar uma obra maior em formato Polaroid, vou personalizar, vou pegar a mesma foto e fazer ela ficar com outras cores e criar um trabalho só de mudando a cor para criar essas obras. Então, ele tinha esse olhar de buscar o diferente, de se posicionar diferente, e isso é fundamental para quem quer ser percebido como um artista, mas como marca também, né? Então, novos produtos, novos projetos, ele precisava pensar diferente e buscar isso de uma forma criativa. A questão das relações públicas, que tem a ver com relacionamento também, ele sabia aparecer, sabia se conectar, né, com o colunismo social, com a mídia, com notícias. Então, ele fazia questão de ele tinha essa relação com aparecer, saber da importância de mostrar seu trabalho na mídia, se relacionar e também ter o poder da notícia. Num tempo que não tinha internet de novo, então eram jornais, era TV, rádio, sei lá, ele buscava isso de uma relação que era perseguida pela mídia também, não só pela o estilo de vida dele, por ser uma figura mais, como eu posso dizer, peculiar, né? Então ele acabava atraindo também a atenção porque era uma figura que chamava atenção. Mas ele acabava também sabendo se relacionar e usar essa relação da mídia, como diz aqui, para valorizar as obras dele. Então criava-se uma aura. Ele sabia, atraía a mídia, mas também se escondia um pouco o jogo. Criava essa relação e usava isso de uma forma para ter um resultado. Aqui ele entra no detalhe falando disso, né? Ele era bom em gerenciar times, ele não podia trabalhar sozinho, ele precisava de uma série de assistentes, então ele sabia inspirar e controlar e gerenciar isso, e precisava dessa ajuda, não é um trabalho na The Factory, ele precisava de gente trabalhando e fazendo para ele. E aí muito se fala disso, ele saber não só atrair pessoas boas, mas dar espaço para que elas crescessem. A gente não faz nada sozinho e ele sabia valorizar isso. Acreditar e ser fiel àquilo que você é. Isso aqui é muito fascinante, o oitavo ponto. Da importância do teu propósito, da sua causa, daquilo que você é e que você acredita e que vai orientar todos os teus esforços. Ele criou um movimento artístico, pop art,
mas não deixou de ser um artista comercial. E ele fez uma transição desse lado de ilustrações comerciais para o lado autoral, mas ele sabia se expressar e sempre se manteve fiel a isso, a essa ousadia, o estilo dele e, enfim, ele se manteve fiel a essa identidade, mas uma identidade que realmente era o que ele representava. Importante, né, saber quem você é, e aí, seguir nessa forma. Colaborações. As colaborações foram das mais variadas, então ele teve colaborações com escritores, com marcas, como a própria Polaroid também, com cantores. Ele acabou se ligando com pessoas muito famosas. Aqui fala do Stephen King, do escritor, o Steve Jobs também. Ele tinha esse lado de fazer as suas conexões e se ligar com pessoas que eram famosas, né? Então ele se conectou muito com essa parte e de colaborar. Aqui ele está falando dos exemplos, na verdade, eu estou falando da Apple, da Polaroid, eu sei que ele teve conexão direta por criar para a marca e acabou testando e virou uma espécie de embaixador para a Polaroid, mas aqui ele traz o exemplo de pessoas famosas que tinham colaborações. E no caso do Andy Warhol, o que ele diz é que ele sabia que para conseguir criar ele precisaria de colaborações importantes. Então, ele colaborou com o cineasta Gerard Malanga e outras pessoas que ajudaram ele a criar. O engenheiro Billy Croover, que ajudou uma instalação que ele criou, entre outras coisas. Então, atrizes, aí fala muito dessas colaborações, e o que a gente vê hoje também estão na moda, né? As colaborações de artistas com marcas e tudo mais. Mas aqui eu acabei falando de pessoas famosas, né? Ele traz como exemplo as pessoas famosas que foram importantes nesse processo e, no caso do Andy Warhol, não foi diferente, mas uma série de artistas, jornalistas, cineastas, engenheiros e construiu uma base de fãs leais, fiéis, que realmente acompanhavam aquilo que ele fazia. Como o Seth Godin diz, você precisa de 1.000 fãs verdadeiros, e crescer essa base para 10.000, mas você vai conseguir isso, você conseguir atender aqueles primeiros 100 que se encantaram com aquilo que você fez. Em algum momento, o Andy Warhol não tinha nem 10 grandes fãs, e aí foi crescendo, um falando para o outro, até criar uma base muito grande de seguidores e se tornar uma marca, um legado, uma obra reconhecida mundialmente. Né? Tanto que eu estou aqui falando dele e outras tantas pessoas e tantos outros conteúdos sobre o Andy Warhol, uma influência na arte de uma forma marcante. Fascinante aqui o texto do John Fries, né? Eu fiz aqui, eu estou trazendo uma leitura minha aqui que eu fiz recentemente e achei que valia a pena trazer mais quente aqui para quem estivesse acompanhando. E é fascinante. Aí, eu achei um outro material que eu achei que valia a pena trazer para vocês. Enfim, traz aqui o quanto a Polaroid inspirou tanto o Steve Jobs quanto o Andy Warhol, né, e duas vertentes diferentes. No caso do Steve Jobs, a Polaroid ela influenciou na questão do produto, que o produto bom se vendia sozinho. Que uma empresa que não é boa, uma empresa que não é boa precisa de marketing. A empresa que é boa, o produto se vende e o marketing se faz sozinho. Depois, a Polaroid mudou de visão em relação a isso e começou a fazer marketing. E depois ela se perdeu também, perdeu a mão. Mas o Steve Jobs teve uma relação muito próxima com o fundador da Polaroid e inspirou realmente de mentor, assim. E no caso do Andy Warhol, o produto era tão bom que servia para fazer arte, uma arte que ele criou e ajudou a sedimentar a carreira dele com um trabalho que, como a gente viu no começo aqui, de 58 até o final dos anos 80. Sensacional e é interessante olhar para essas duas coisas, né? Mas, enfim, esse livro aqui eu li, o Instant, a história da Polaroid, fala muito disso, de como a Polaroid se ligava com tecnologia, arte e marketing também, né? O quanto o produto faz o marketing. O produto não é só foto impressa, né? O produto é um equipamento, uma câmera. E o visual, o design da Polaroid, além de ser uma inovação que era na época, até hoje é surpreendente, né? Pensar que uma foto está na hora ali, você tem um laboratório na palma da sua mão, mas era isso, era o design, a inovação, o poder de encantar
a partir da ferramenta. E, no caso do Andy Warhol, ele aproveitou ao máximo a força desse produto para criar obras únicas com interações, com coisas que ele escrevia, ele personalizava, e é fascinante isso. Para fechar, que eu acho incrível aqui, é esse vídeo sensacional, que traz o Kevin Dolan falando aqui em 60 segundos por que o Andy Warhol era gênio e o grande segredo de marketing dele, do Warhol. Vamos assistir aqui. Eu vou colocar aqui na tela grande, tem as legendas, mas eu vou botar o link também no vídeo para quem quiser assistir depois. E é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo poderosa, que eu também acredito muito. Olha só que bacana. Deixa eu colocar aqui. Kevin Dolan with a tip to grow your American business by making your life imitate art. In this case, the art of Andy Warhol. He once said, "Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art, and working is art, and good." Então, ele falando aí que está carregando, óbvio que vai dar pau bem na hora que eu estou gravando, mas ele fala que ser bom nos negócios é arte. Fascinating kind of art. Making money. Fazer dinheiro, que é o tipo de arte que existia, o mais fascinante tipo de arte é fazer dinheiro é um tipo de arte, o negócio em si é arte. Olhar de uma forma mais completa, né? Mas o ponto principal, né, vamos voltar aqui, porque acho que já carregou tudo, deixa eu colocar de novo. O ponto principal é criar para os clientes. Que eu acho que Hi, it's Kevin Dolan with a tip to grow your American business by making your life imitate art. In this case, the art of Andy Warhol. He once said, "Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art, and working is art, and good business is the best art." Warhol was good at art and even better at the art of business. As a result, his art made him very wealthy. His secret? I think it was this. Most artists spend 80% or more of their time creating and about 20% or less marketing. Not surprisingly, most artists are starving. Andy Warhol was different. He spent a great deal of his time rounding up rich people to buy his paintings, including the Shah of Iran, Mick Jagger, John Lennon, Diana Ross, and Brigitte Bardot. The difference is clear. Most artists create stuff, then find buyers, and they starve. Andy Warhol found buyers, then created stuff, and he profited. Something to think about. And if you found these ideas helpful, please request your free client cloning kit at www. Então, olha, é fascinante, né, pensar 80% dos artistas, os artistas passam 80% do tempo deles criando arte para depois encontrar compradores, clientes. O Andy Warhol passava o tempo dele se relacionando com pessoas para criar arte para elas, mas num relacionamento, como eu trouxe antes no conteúdo, ele se relacionava com pessoas importantes, conseguia seduzi-las com o seu trabalho, com sua arte, com a sua ideia, em que muitas vezes a própria pessoa era a arte, ou um famoso comprando o outro, né? E ele passava mais parte do tempo dele se dedicando a isso, ao relacionamento, ao marketing, à arte de fazer marketing, né? Então, a forma como ele coloca aqui é sensacional. Enquanto os artistas passam 80% do tempo pensando em criar arte e depois o resto tentar vender. No caso da fotografia, é mais delicado ainda, porque a gente você passa mais da metade do tempo criando, né, fotografando, clicando, editando foto, fazendo coisa para rede social, todas as coisas que a gente tem de desafio, né, de conteúdo, de rotina, de trabalho, de administração, de vendas, de gestão, de aprender fotografia, de criar, de ser criativo, de um monte de coisas. É muito desafiador. Então, você fica sem tempo para pensar nisso e, no final das contas, o marketing fica bem pequeno. A gente fez um episódio, eu lembro do episódio de Foxcast, tem uns 2, 3 anos, que falava de uma fotojornalista premiada norte-americana, que ela dedicava 50% do tempo dela para finanças, administração e marketing. E era meio a meio. 25% era marketing e os outros 25% gestão. E é muito difícil. O tempo dela para fotografia era 10%. Então, tem muito a ver com o que esse especialista ali comentou, né, falando de marketing e do grande segredo do Andy Warhol. Eu achei fascinante, eu acho que o assunto rende, e eu vou buscar fotógrafos famosos
que a gente possa olhar para uma ótica de marketing. Eu fiz isso num conteúdo sobre o Sebastião Salgado, como eu vejo ele do ponto de vista de marketing, e vou fazer de outros nomes, outras grandes figuras da fotografia para tentar fazer uma leitura de marketing. Em breve a gente traz mais aí para vocês. Mas era isso, e espero que eu tenha conseguido passar a ideia aqui, mas eu quis mostrar que realmente o marketing e a arte e a fotografia devem e podem caminhar juntos. Ok? Obrigado e até a próxima.